Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Vamos que vamos, meu povo, vamos que vamos! Mais um episódio importante. Hoje vamos falar sobre habilidades, sobre potencialidades. Mas antes de adentrarmos o episódio de hoje, o podcast, a temática que foi separada para este episódio é fundamental. Primeiro, que se você está no Spotify, você siga o podcast do Professor Alan e ative as notificações. Lembre-se que todo santo dia, às segundas, às terças, às quartas, às quintas, às sextas, existe um podcast novo, sempre às 6h06 da manhã. Então, segue o podcast do Professor Alan, não deixa para fazer no final, não, faz nesse momento, ativa as notificações e vai lá nos três pontinhos e já deixa as 5 estrelas para que você demonstre o quanto o podcast tem impactado na sua jornada de preparação. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações, lembrando que todo santo dia de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo. E o episódio de hoje se relaciona a uma temática extremamente relevante a você que se prepara para concursos públicos. Mas antes de avançarmos, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você acredita no seu potencial? Por que você duvida tanto das suas virtudes? Por que você duvida tanto daquilo que você tem de melhor? É muito comum que nós tenhamos, ao longo da jornada da vida, atos destrutivos à nossa autoconfiança. Só que pensa comigo. Internaliza neste momento uma situação em que efetivamente, aliás, a situação que você está vivendo agora, vamos atrelar ao estudo para concursos públicos. Quando você acerta uma questão, como é que você se sente? Se sente empoderada? Se sente empoderado? Se sente fracassada? Se sente fracassado? Como é que você se sente? Naturalmente, aflora em você um tipo de pensamento. Esse pensamento remete a um tipo de sentimento. Isso leva a alguns comportamentos. Mas dentro de você, o acerto em uma questão, o que que traz? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você erra uma questão, o que é que aflora em você? Frustração ou efetivamente a gratidão por ter tido um novo aprendizado? Como é que você enxerga o cenário de errar uma questão? Ainda nesse tocante, quando você não estuda ao longo do dia, ao longo da semana, mesmo sendo algo que é prioritário na sua vida, mesmo sendo algo que você quer muito, que é a aprovação no concurso. Como é que você se sente? Você se sente mais ou menos autoconfiante? Note que alguns acontecimentos vão minar ou vão potencializar a sua autoconfiança. Então, aqui eu te convido a enxergar que nós não temos sucesso ou fracasso. O que nós temos são resultados. E os resultados que nós temos estão atrelados aos hábitos que nós construímos. Então, se
todo santo dia eu digo que eu não tenho a capacidade de alcançar a aprovação, que eu não tenho capacidade, que eu não tenho discernimento para acertar as questões, o que que acontece? Ou eu não faço as questões, porque eu acabo me sabotando, já que eu não quero visualizar aquela frustração de não acertar as questões, ou simplesmente eu vou resolver as questões extremamente descrente, extremamente duvidando do meu potencial. Então, qual é a tendência natural? É que se consolide esta realidade que eu já criei na minha mente. Porque pensa comigo, eu já pensei, eu não tenho capacidade de conseguir. Eu vejo o mundo dessa forma. Então, o que está sendo criado para mim, o que está sendo criado na minha mente é que eu não tenho a capacidade de atingir um resultado chamado aprovação. E o pior, geralmente existe um comparativo com a outra pessoa. E geralmente você compara sempre trazendo a ideia de que aquela outra pessoa tem um potencial maior que o seu. Geralmente você traz que a grama do vizinho é uma grama mais verde do que a sua. E isso apenas afunda ainda mais o seu nível de confiança. Então, o que a gente constrói não é sucesso ou fracasso, nós construímos resultados. E que a gente pode estar ou não satisfeito com esses resultados. Então, se a gente quer um resultado diferente, nós precisamos mexer na origem. Não dá para a gente mexer no resultado sem mexer na base. E qual é a base? Os hábitos que você está construindo. Então, se hoje você continua sem estudar, sem ter a motivação de conseguir efetivamente entrar em ação, e é por isso que primeiro você entra em ação para depois ter a motivação, o que que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Você vai continuar no mesmo patamar que você está agora, se não tiver pior. Por que se não tiver pior? Porque na medida em que você não pratica, naturalmente os pontos que você já tinha conhecimento, eles vão sendo adormecidos no seu cérebro. Agora vamos imaginar uma situação oposta. Imagina que você almeja estudar dentro de uma semana, vamos imaginar, o mínimo de 21 horas, que seria o equivalente a 3 horas por dia. Mas na condição atual, fazendo o seu melhor, você consegue estudar a 30 minutos todo santo dia. Então você faz 30 minutos de segunda a sexta, isso representa especificamente 2 horas e meia. Sábado e domingo você consegue fazer um pouquinho mais. 1 hora no sábado, então já vamos para 3 horas e meia, e 1 hora e meia no domingo. Você conseguiu as 5 horas. Isso foi feito na primeira semana. Na segunda semana, você conseguiu ampliar em meia hora cada dia. Então, de segunda a sexta, você já fez 1 hora. Então, isso lhe levou a 5 horas de segunda a sexta. No sábado, você conseguiu efetivamente estudar 2 horas e no domingo 3 horas. Então, você já conseguiu ampliar para 10 horas. 5 mais 2 mais 3. Então, quando você dá esse salto, a primeira coisa que você sente é orgulho de si. A primeira coisa que você sente é que sim é possível. Então, existem 3 estágios. Fazer o que é necessário, fazer o que é possível e depois você fazer ou buscar fazer o impossível. Só que a maior parte das pessoas, elas apenas miram no impossível. Não tem nenhum problema você querer fazer o extraordinário. Mas se você não está conseguindo fazer nem o necessário, isso é muito interessante. Essa frase de alguns mentores, como é o caso do GT. Se você não está conseguindo fazer nem o que é possível, eu vou além. Se você não está conseguindo fazer nem o que é necessário, como é que você já quer fazer o impossível? Primeiro, faça o necessário. Faça um feijão com arroz. Depois amplie para o que é possível. Para depois você mirar neste cenário do impossível. Mas agora existe uma missão. E qual é a missão? O resgate da sua autoconfiança. Onde foi que a sua autoconfiança ela se perdeu? Aonde foi que você deixou de acreditar
que você tem a capacidade de transformar a sua realidade. É exatamente este o ponto que nós precisamos efetivamente buscar resgatar para que você deixe de duvidar que você tem as habilidades necessárias para construir o futuro que você tanto quer. E eu vou além, que se você não tem essas habilidades, que você busque alguém ou que você busque fatores que possam lhe conduzir ao resultado que você tanto quer. Então, se hoje você senta para estudar, mas não sabe qual caminho percorrer, faz-se necessário que você busque uma ajuda profissional. Então, na descrição deste episódio, consta o meu WhatsApp. É o 719-9381-1035. E lá você vai ter a oportunidade de pedir a sua primeira ajuda, dar o primeiro passo de resgate da sua autoconfiança, que é você se entender. Então, o primeiro passo é você efetivamente entender o funcionamento da análise individual de perfil estudantil. O que é a análise de perfil? Ou seja, quais são os elementos que você precisa entender dentro de você para que você possa efetivamente assumir o comando da sua preparação e, consequentemente, de uma vez por todas, definir que a aprovação ela vai acontecer dentro de X tempo. E isso é possível, professor? Com certeza sim. Você define o momento em que será aprovado, em que será aprovado. Mas para isso, você precisa reunir alguns elementos para deixar de que a sua aprovação seja um evento aleatório e se torne um evento concreto. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, neste momento, clica no botão de compartilhar, seja no YouTube, seja no Spotify, e encaminha para a primeira pessoa que você efetivamente lembrou quando você ouviu a temática do podcast de hoje. É encaminhar para uma pessoa. Diz para ela o quanto ela é importante para você e por que que você escolheu ela para encaminhar o episódio. Combinado? Fechado? Se você está no Spotify, segue o podcast do Professor Alain, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se está no YouTube, curte o episódio de hoje, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um grande abraço, estamos juntos e amanhã, impreterivelmente, às 6h06 da manhã, nós teremos o episódio de número 87. Um grande abraço, estamos juntos e até lá. Valeu!